Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com Irã Amin, o autor do primeiro livro de Customer Success brasileiro, Customer Success, Sucesso das Empresas Focadas em Cliente. Hoje a gente vai bater um papo sobre parceiros, mas primeiro se apresenta, Irã. Quem é você? Quem é o Irã, né? Quem é o Irã? Bom, o Irã é publicitário, com pós-graduação em estratégia da propaganda, pós-graduação em marketing digital. Hoje o Irã está com 16 anos de mercado já, 6 anos na área de Customer Success. Escreveu um livro ano passado, está aí muito legal, ele foi top de vendas da Amazon. Bacana. Na parte de atendimento ao cliente. A gente está com uma média aí de 3 livros vendidos por dia, o resultado que eu não acreditava. A área de SaaS está carente. Está carente, muito legal, um processo que eu não acreditava. Estou palestrando por todo o Brasil, algo que eu também não esperava receber tantos convites. Já tive em São Paulo, Rio de Janeiro, estou indo para Curitiba agora. Estou com um convite para Porto Alegre, Caxias do Sul, Recife, Bacana. Lisboa. O mundo inteiro está falando de SaaS. É isso. É por aí. E basicamente esse é o Irã. Que mais de SaaS? Conta pra gente. O que você andou fazendo nesses 6 anos de SaaS? Além de escrever um livro, que é um certo trabalho. O meu maior foco foi justamente na área de parceiros. Área de parceiros, Isso. legal. Que foi nesse que é campo. parceiros? Vamos começar contextualizando as coisas. A gente está falando de Customer Success para empresas startup, tecnologia. O que é parceiro nesse contexto? Bom, trabalhar com parceria dentro do mercado de startups, principalmente dentro da área de Customer Success, é trabalhar com capilaridade. Chega um momento em que a empresa está vendendo o seu produto, mas mais do que parcerias, vamos ampliar um pouquinho mais esse termo, a gente vai chegar ao ponto de canais. Então o que seria essa questão de trabalhar com canais? É justamente capilarizar esse processo, levar o teu processo terceirizado de vendas para outras empresas, essas empresas venderem o teu produto e a gente ter um crescimento não só trabalhando na área de Customer Success, não só do sucesso do cliente, como no sucesso das empresas que estão tocando o seu produto, desenvolvendo o seu produto. Então, a gente tem ali no meio desse processo uma segunda ponte que faz essa ponte final junto a esse cliente. Então, não sou eu como empresa vendendo diretamente para o consumidor final, eu tenho ali um distribuidor, um revendedor, alguém no meio do caminho. Isso, mas mais ainda do que apenas um distribuidor que vai fazer essa venda. A gente tem praticamente um representante da tua marca, um representante do teu produto, alguém que vai fazer o processo muitas vezes de implementação, alguém que vai fazer por você o processo de Customer Success. Então a gente tem esse parceiro e esse parceiro que vai fazer esse processo. Então cabe a você trabalhar juntamente com ele para a replicação. Então quando a gente trabalha dessa forma, a gente não está atendendo muitas vezes uma conta, e sim atendemos uma conta que atende 5, 10, 15, 20 contas suas. Então, como eu falei, é um processo de capilarização, um processo que ele aumenta o número de clientes atendidos, justamente dentro até às vezes da mesma metodologia que a própria empresa usa. Entendi. E qual que é a diferença hoje, por exemplo, para empresas que já fazem Customer Success e aí agora estão olhando para esse lado de canais e quero uma empresa para revender o meu produto, o meu software? O que é diferente de SaaS para cliente e SaaS para parceiro? Legal. Vamos então trabalhar o sucesso do cliente, né? O Customer Success, a área em si de atividade. Vamos focar, tá? A gente trabalha diretamente com o cliente. Vamos primeiro pegar o tradicional, por assim dizer. Ele vai trabalhar o onboarding com o cliente, ele vai estar no dia a dia com o cliente, ele vai estar ali no processo em que acompanha também o ongoing com o cliente. Então todo o crescimento e toda a parte até a renovação é acompanhado direto dessa empresa, dessa startup, enfim, que faz todo esse processo de Customer Success. Quando nós estamos ligados a uma outra empresa, o nosso maior desafio é impulsionar essa empresa, fazer com que essa empresa realmente seja parceira
seja engajada. Então, muitas vezes, o que reforça, o que é um grande ponto desse engajamento? Ou é um programa de parcerias, né? Um programa, às vezes, de afiliados, mas o programa de afiliados não é tão ligado a Customer Success quanto um programa de parceiros. Então, esse programa de parceiros faz com que crie-se ferramentas de capacitação, ferramentas de engajamento, onde você replique a sua metodologia e dentro dessa metodologia que você replica, você consegue chegar às outras empresas que estão querendo crescer junto com você. Qual é a maior nuance e a maior preocupação nesse processo? É que muitas vezes o cliente, empresa, entende que às vezes através de um atendimento bom, a sua empresa é ótima porque você tem parceiros bons, ou o reflexo de que a sua empresa é ruim porque você tem parceiros que não estão a contento, que não conseguem realizar todas as tarefas ou que não conseguem entregar isso para o seu cliente final. Então é preciso sim preparar muito bem o seu parceiro para que ele consiga corresponder à altura que a sua empresa precisa. É uma extensão da sua imagem, né? Da sua marca, da sua empresa como um todo. E quando o parceiro não está indo muito bem, assim, o que a gente pode, além de, né, investir no CS, em treinamento, replicar essa estrutura toda, é normal a gente demitir o parceiro? Em muitos casos, sim. O que acontece? Parceria tem que ser levada a sério. Parceria é um processo onde você conta com ele para que ele represente a sua marca. Então você não gostaria alguém falando e atendendo por você de uma maneira errada, atendendo de uma forma que não está contente. Claro, existe muitas vezes a empresa que ela está começando até no próprio negócio e traz você como parceiro. Então ela vai escorregar, ela vai ter os seus problemas e você vai acompanhar esses problemas. Mas o que acontece também? Você pode, assim como você faz um SLA de entrada de novas contas, você vai sim criar um SLA para a entrada desses parceiros. Então, às vezes, talvez seja necessário sim que ele tenha tanto tempo de pelo menos CNPJ, que ele tenha tanto tempo na área que está atuando, que ele tenha um faturamento acima de tanto, para justamente bater no fit de prospecção desses clientes. Uhum. E claro, não precisa ser um SLA muito alto, porque o seu trabalho também, o mais importante, o seu trabalho é desenvolver também os seus parceiros nessa área. Não adianta, senão ele não vai entender, vai ser só uma via de uma mão única. Parceria é uma via de mão dupla, onde ele vai entender que é importante ele prospectar, porque ele vai se desenvolver. E nesse desenvolvimento a empresa vai colaborar também. Não adianta só dizer assim, vai lá e vende meu produto e... Okay. Venda bem. Venda bem meu produto. Não tem como fazer isso, é preciso também preparar. Parceria, como eu digo, às vezes, quantas vezes a gente já foi em diversas empresas ser prospectado por alguém e alguém fala assim, eu gostaria de desenvolver contigo uma parceria. Aí você fala, ok, pô, que legal, que parceria é essa? E essa pessoa começa a falar, você fala, que legal, né? É uma parceria onde você me vende e eu compro. Que parceria é essa, onde você vai vender e vai comprar? Isso é uma venda, isso não é um processo de parceria. Uhum. Onde é que eu estou dentro desse contexto, onde vai ser um ganha-ganha dos dois lados? Onde é que eu vou observar, dentro do meu contexto, onde eu estou evoluindo, sendo um representante, entre aspas, né, sendo um parceiro dessa empresa? Por que é legal eu estar com ele? Estar vendendo ele significa, muitas vezes, exclusividade. E muitas vezes, mesmo não sendo exclusividade, eu me sinto, às vezes, no papel responsável de alçar essa empresa, porque ela me ajuda muito mais em parcerias do que as concorrentes. Sim. Isso é um fator fundamental também. E aí eu acho que tem aquele checklist, né, os critérios não só do SLA de entrada dessa galera, mas também se está no caminho certo, né? Está evoluindo, o treinamento está surtindo efeito, eles estão conseguindo replicar o que é esperado, visto que a marca ou a empresa mãe faz lá. Tem alguma métrica, algo que a gente consegue acompanhar para saber se está indo tudo bem? Tem, mas acho que citou algo que a gente pode ir um pouquinho antes disso, que são as políticas de parceria. Então, quando eu vou trabalhar minhas políticas de parceria, eu posso trabalhar ela por níveis. Então, o que eu faço? Eu tenho empresas que já têm um tamanho para estar, ela já entra com uma força em que ela passa de algum nível direto, mas eu tenho aquelas menores que querem galgar muito os outros níveis. Porque a cada nível, numa política bem feita, a cada nível que ela vai passando,
ela vai ganhando mais coisas. Ou ela vai ganhando exclusividade de treinamento, ou ela vai ganhando um ponto maior de uso gratuito de uma ferramenta mais evoluída. Então sai de um básico para um Pro, sai de um Pro para um avançado, sai de um avançado. Legal. E ele vai sentindo também que ele vai ganhando níveis. Então esses níveis podem ser cursos exclusivos para cada nível, pode ser um comissionamento mais alto, pode ser uma renovação com valor maior para ele. Então assim, são coisas que falam, poxa, além do que ele ganha um selo de reconhecimento. Então além desse reconhecimento, ele tem todos aqueles bônus que ele fala para a equipe. Gente, ó, falta só 10% para a gente subir de nível, sair do nível 1 para o nível 2. Pô, gente, vamos puxar. E o CS fala com ele também, olha, você está quase lá. Vamos lá, olha que legal, olha a sua evolução no decorrer desse ano, olha que bacana, vamos projetar em nível de parceria para o ano que vem para você subir mais um nível, subir 2. E isso faz com que alimente esse parceiro a ele querer se desenvolver mais. Então, um programa de parceria bem alinhado faz toda a diferença para essa conjuntura. Então, da mesma forma que a gente desenha, por exemplo, uma jornada de cliente para o cliente usar o produto e ter o sucesso adequado, a gente também desenha uma jornada de parceiro para ele ter o melhor resultado possível sendo o seu parceiro. Ah, não tenha dúvida. Uma jornada de parceiro onde mostra onde ele tem que chegar alinhado a todos os pontos que ele tem a ganhar, sim, é difícil ele não querer puxar. Claro, existem muitos pontos de empresas que falam, nós vamos ficar nesse nível porque o nosso objetivo de empresa é ficar nesse nível. Então cabe ao CS também ter esse cuidado de dentro do relacionamento dele, não ficar, ó fulano, falta pouco. Então tá evoluindo. Não sei o quê, ó fulano, vamos evoluir? E ele não quer. Isso pode desgastar a relação dele, falando que, pô cara, que empresa chata, eles estão me cobrando algo que eu não quero fazer. Então é preciso entender também que às vezes ele chega no nível, nós temos 3, 4 níveis. Então ele passou do 1 para o 2, ele fala assim, Irã, não quero passar do 2, eu não tenho condição estrutural hoje para passar para o nível 3. Então ele vai trabalhar dentro desse contexto, trabalhar nesse sentido e você vai administrar. O mais importante dentro de todo esse processo é que ele fique com as contas dele e entenda que ficar com essas contas é rentabilidade para ele também. Então ele vai renovar essas contas, vai manter essas contas e aí a gente cai na parte de métricas. E quando a gente cai nessa parte de métricas, a gente pode entender que as métricas focadas ao cliente final, entre empresa e cliente, vai caber também entre empresas e parceiros, porque os parceiros estão representando a nossa conta. E no final das contas, sendo redundante, vai bater na métrica da empresa. Então a gente falar de Health Score, de usabilidade de usuário, a gente falar de custo de aquisição de cliente, a gente falar de ROI, a gente falar de churn, todas essas métricas de MRR, elas são compatíveis em qualquer plano. A diferença é como a gente vai trabalhar a didática. O que nós vamos trabalhar talvez é assim, parceiro, você teve um MRR de tanto, você teve um percentual de churn de tanto, você teve valores de upsell, de downsell, de cross-sell, de tanto. Então, se você atingir a meta de tanto, você for a X, você for a Y, eles podem ser também fatores de métricas para ele, em que ele vá crescer na parceria. Então, ele cuida, ele entende... KPIs de resultado. Sim, e eles chegam a um ponto de engajamento tão grande que muitas vezes eles não sabiam nem o que era MRR. Por mais que ele trabalhasse numa consistência mensal, junto com clientes finais, ele não sabe o que é MRR, ele começa a falar de cancelamento, depois ele começa a falar para ti de churn. Ó, essa conta vai dar churn, ele não fala... Vai adaptando a nomenclatura. Ele vai adaptando a própria nomenclatura de SaaS e às vezes ele nem é SaaS. Ele nem tá, mas ele entra nesse universo de nomenclaturas e ele começa, eu tô achando que essa conta vai dar churn. E aí, quando ele entra no seu nível de linguagem também, você começa a entender que ele está prestando atenção em você, que ele está no seu engajamento, que ele está em todas essas propostas. E tem a questão da política do cliente final. Ele é churn de quem? Ele é churn da empresa ou ele é churn do parceiro? Onde é que eu vou contabilizar isso? Tá. Eu entendo que não importa. Nós estamos com um processo, a gente tem um parceiro. O churn é da empresa. Independente se o parceiro está lá administrando esta conta, o churn é da empresa. Então, assim, é importante você dar autonomia para que muitas vezes esse parceiro, a conta é dele,
o processo é dele. Às vezes o nosso software é um software complementar de toda a estratégia dele. Então assim, ele entende que a conta é do cliente. Porque também nós temos duas nuances, Robs, é o seguinte. Nós temos o ponto em que o cliente, parceiro, vamos pensar assim, o parceiro tem as contas no nome dele, então é ele que paga, ele que faz esse processo, e eu acho que esse ponto é um pouco mais difícil de lidar do que as contas em que estão no nome da empresa e o parceiro é um atravessador. Porque quando o parceiro tem essa conta, ele se acha no direito de fazer o que ele quiser com ela. Então isso fica um pouco mais complicado. Eu vou cancelar agora com vocês. Por quê? Porque eu não estou mais interessado. Ponto. Sou eu que estou pagando, eu tenho mais 10 contas com vocês. Não tem problema porque eu estou pegando outra já. Isso é outro erro. Porque quando o parceiro fala assim, eu cancelei uma conta, mas fica tranquilo que eu já estou trazendo outra, em muitos casos, ele entende que ele está te ajudando. Mas para nós, dentro do MRR, às vezes aquela conta não pagou nem o custo de aquisição. Então, para muitos casos, para a empresa ainda é prejuízo. E para ele não. Mas eu estou trazendo uma conta nova, mas ok, que bom que você está trazendo uma conta nova. Mas muitas vezes é entender o caso, porque quanto mais tempo aquela conta ficar, vai diluir o custo de aquisição, o MRR, maior faturamento, maior chances de renovação e por aí vai. Então precisa ter esse cuidado. Então todas as métricas que a gente olha dentro da própria empresa, de faturamento, de churn, de upsell, de cross-sell, a gente deveria ter separado por parceiros ou na categoria parceiros? Eu entendo que isso é uma forma global. Nós vamos entender que nossas contas são nossas contas, independente de quem está atuando e cuidando, justamente. Quem está cuidando, independente, são nossas contas. Tá? Eu vejo assim que um grande fator importante para que isso mexa com o parceiro, toque no parceiro, é assim, se esse cliente cancela, você vai ter problemas, vamos deixar bem claro, não é problemas em si, mas assim, você pode cair no nível de parceria, vai cair sua comissão. Você vai não ter direito aos cursos do próxima categoria, falta tão pouco para você, porque você não segura essa conta, porque você não passa essa conta para a gente. Estou me desfazendo do cliente. Ok, se você está se desfazendo do cliente, normal no mercado. Tem clientes, às vezes, que não tem um fit para você, que dá prejuízo, que você não está interessado mais. Então, eu vou demitir o meu cliente. Ok? Ok, passa o contato para a gente, para ele continuar sendo nosso cliente, você não tem problema com o MRR, nem com a gente, nem com o cliente? Não tem problema. Ele pega a pasta, você faz um trabalho, ou você faz traz para o CS interno de você, ou às vezes ele está pensando em trocar de parceiro, você pode indicar alguns parceiros, você nunca indica um parceiro só, porque vai parecer que a empresa toda está dizendo esse aqui é melhor, então se esse aqui é melhor, por que você já não me indicou antes? Tem esse problema também. Então eu vou te indicar, qual é a região que você mora? Qual é o nível de investimento que você quer fazer? Com o que você quer atuar de fato? Legal, então olha só, tenho esse aqui e esse aqui. Você escolhe agora. Aí você entra em contato com essas empresas e fala, fulano, se por um acaso alguém bater na sua porta assim, a indicação é nossa. E essa nuance de você ligar e dizer assim, eu indiquei você, isso também dá um nível de, que legal. Não só trabalho esse cliente do cara, como ele já está me indicando. Então, assim, é muito importante. Isso atrela, isso afina cada vez mais a parceria. E é uma construção de relação também, né? Assim como a gente tenta construir a relação com o cliente final, tem que construir a relação com o parceiro, porque ele é a sua cara no mercado. Sem dúvida alguma. Treinar o parceiro é fundamental. Seu parceiro precisa entender muito bem o seu produto, precisa entender políticas da sua empresa, precisa ter um atendimento onde também consiga fazer, porque às vezes o que acontece? O parceiro não está preparado. E aí quando o parceiro não está preparado, ele dá uma cara para o seu produto. Quando muitas vezes ele cancela e passa para a empresa já está no atendimento muito mais robusto e ela atende muito melhor. Isso não é bom, porque muitas vezes o cliente, em vez de ter a sensação, nossa, que atendimento legal a empresa tem no atendimento final, ela vai dizer, poxa, por que eles não fizeram isso antes? Por que eles estão com um cara ruim desse jeito? E às vezes a questão não traz uma boa sensação também para o cliente final, que é seu cliente.
Sim. Eu acho que essa é a maior dúvida, pelo que eu tenho visto no mercado, de quem trabalha com parceiros. De quem é o cliente. O que eu faço com ele quando eu estou com um problema, quando eu tenho uma coisa para vender, controle de métrica, controle de satisfação, essa divisão de se a empresa tem parceiro, ela cuida do parceiro e o parceiro que cuida do cliente final, ainda é um pouco dúbia para quem está começando nessa área. Você tem alguma dica? Sim. Eu, particularmente, começaria com contas focadas para a empresa. Como assim para a empresa? Não para o parceiro. Por quê? Porque muitas vezes as parcerias estão começando e esses contratos têm contrato de multa. A maioria desses contratos, por quê? Você está fechando 1 ano, você está fechando 6 meses. Então, esses contratos juridicamente estão atrelados a processos de multa, de proporcional, enfim, de vários outros processos. Então, até por questões jurídicas, deixa isso na mão do cliente final e você estabelece com a empresa parceira outros tipos de programa, um contrato onde você, obviamente, de parceria, você vai assinar um contrato de parceria. Então, dentro desse programa, faça com que você tenha essas contas. Então, o comissionamento vai para o parceiro, os cursos especiais vão para o parceiro, o processo vai com o parceiro. Então, todas essas formas vão para ele, só que a questão de suporte, a questão de atendimento, todas as questões mais sérias estão com a questão do software. Então, quando um cliente fala assim, vamos cancelar com o nosso cliente final, o parceiro fala, vamos cancelar com o nosso cliente final, todo o resto do processo jurídico está atrelado à empresa e não a esse atravessador. Então, fica mais fácil esse processo inicial. Depois, com o tempo, eu acredito que fique mais fácil até atrelar contas, ele comprar contas. Mas, até porque muitas empresas têm a política de dizer assim, a minha ferramenta custa R$500 por mês. Então, parceiro, você coloca quanto você quiser, porque é você que vai pagar. E isso é outro problema, porque, eu pago de ferramenta R$1.000 para o parceiro. Tá, mas peraí, Irã, acabei de olhar no site que a empresa cobra 500. Tu imagina a indisposição que uma empresa vai dizer, porque assim, olha, eu só estou cobrando a ferramenta e ela não deixa uma transparência. Então isso é outra complicação de mercado que pode acarretar em sérios problemas depois, tanto para o parceiro quanto para a empresa. Essa questão de como precificar também é uma demanda que vem da empresa para o parceiro. Sim, o que acontece? A questão de precificação de serviço, por assim dizer, porque vamos pensar assim, eu uso um exemplo bem básico. Vamos dizer que uma furadeira é a nossa ferramenta. Nós sabemos que ela faz os furos. Agora, o serviço de quem vai realizar a montagem de alguma coisa, de um material, vou montar um escritório e eu vou precisar fazer os furos, quem faz os furos é a ferramenta. Agora, quem faz o projeto, quem faz a instalação, seria o parceiro. Entendi. Então, o parceiro vai fazer isso com a ferramenta. Ele não vai dizer que o aluguel desta furadeira é R$500 por mês. Uhum. Porque eu vou pesquisar na internet e vou dizer, poxa, que o cara tá me cobrando R$500, é R$1.000 se, é R$500. Poxa, fulano, o que está acontecendo? Tem o adicional de serviço ali, né? Sim, só que é muito melhor deixar transparente esse adicional de serviço para justamente a gente ter confiança nesse processo de atendimento. Bacana. Nessa separação entre CS para cliente e CS para parceiros, times, é o mesmo time? São os mesmos CSMs ou eu preciso de equipes separadas? Eu recomendo que as equipes sejam paralelas, porque são processos diferentes. É impressionante quantos processos são diferentes. Lidar com o cliente final e lidar com o parceiro são nuances completamente diferentes. Muitos casos até, pelo parceiro entender muito do core business que ele atua, às vezes é melhor até deixar alguns CSMs mais experientes em questões de atendimento na área de parceiros e alguns, se eu fosse pensar assim, em matéria de experiência, eu deixaria os na área de parceiros mais experientes por causa das nuances, porque você vai lidar com gente que já está tocando o processo de ferramenta, ou se não toca o processo de ferramenta, entende o core business para fazer isso. Então, geralmente, não estou falando que é via de regra, mas geralmente,
há um entendimento maior desse processo por parte dos parceiros. E olhando para a questão de time ainda, também existe a separação de quem implanta e de quem cuida da conta ou é uma equipe só? Sim, sim. Vamos separar da mesma forma de processo com contextos diferentes. Só a questão muitas vezes de suporte que não precisa ter essa separação, porque nós estamos falando de ferramenta. Então dentro da ferramenta, né, você vai ter uma questão de suporte, a não ser que no meu programa de parcerias eu diga, você vai ter um suporte diferenciado, com maior velocidade, com maior atendimento, então você coloca um suporte dedicado. Canal exclusivo. Um canal exclusivo. E aí mas aí a gente não está nem falando de uma questão global. Eu estou falando talvez de um adendo, de uma ideia, onde dentro do meu canal eu diga, você chegando ao nível 3 da minha parceria, você começa a ter um atendimento exclusivo. Você começa a participar de um clube e desse clube ele começa a ser mais, né? O atendimento fica maior, o seu Customer Success ele é um cara mais focado nessas contas, é um TMA mais baixo. Isso. Então assim, o número de contas dele geralmente é mais baixo, o atendimento já começa a aumentar, os touches começam a ser maiores, então você pode também colocar isso dentro da sua parceria. E isso vai estar lá no começo, quando a gente fez a segmentação de cliente e conta e criamos os nossos planos. Isso, e principalmente no nosso programa de parceria. Então eu consigo colocar lá. Mas a estrutura em si de nomenclatura ela é a mesma. Tá? Eu vou ter o pessoal de onboarding para clientes finais e onboarding para parceiros. Vou ter, claro, a jornada será diferente. Nós vamos estar replicando para clientes e o cliente vai estar replicando para ele. Então são processos diferentes. O que a gente precisa entender é o potencial desse parceiro e onde ele vai capilarizar, vai vender muito mais. Então, obviamente, se a gente pega por MRR, por exemplo, um parceiro vai ter um MRR muito mais alto, porque ele vai ter 5, ele vai ter 10, vai ter 15 contas. Então, se a gente pega por parceiro, a gente entende. Então, por isso, a contagem, divisão de parcerias também vai ser diferente. Existiram regras diferentes para separação e segmentação para o CSM. Bacana, que às vezes tem a ver com, em algumas empresas, né? Tem a ver com ticket, em outras tem a ver com capacidade de expansão. Sim, e por aí vai, cada um cria o seu critério Tanto que também. aí às vezes existe assim até apostas, olha, você não é o perfil no momento para ser um cliente 3, mas nós já vamos te colocar no atendimento de cliente 3. Você vai ter X tempo para se provar. E às vezes são empresas que do primeiro mês já estão em 4, vão para o nível 4, tá o crescimento e potencial da conta. Legal. Quero fazer amanhã, Irã, o que eu faço? Amanhã. Eu acho que amanhã fica um pouco complicado. Acabei de ouvir agora, vi você, fiquei inspirado, quero fazer. E aí? Eu acho que o mais importante já tenho parceiros e eles não estão oficializados? Quem dentro da minha carteira pode ser um parceiro? Porque o nascimento, geralmente, do programa de parcerias é isso. E aí entender e começar a puxar alguns para rodar um MVP. Isso é importante. Então, olha, vamos começar um programa de parcerias beta. Legal. O que você gostaria dentro de um programa de parceiros? E aí seleciona esses parceiros, entende o potencial parceiro e até mesmo você vai ter que mexer muito na parte financeira, principalmente se você quiser começar a criar um programa de comissão. E de comissionamento, de escala, de processos. Então eu começo a entender que esse meu cliente, ele na verdade tem uma cara total de parceiro. Ele já tem milhares de contas rodando ali e que está aqui. Então como é que a gente vai priorizar a escala? Como é que nós vamos criar um programa? E sentar junto com esses parceiros e entender o que eles entendem por programas, buscar benchmarks de concorrentes, não só de concorrentes, mas de segmentos que às vezes não tem nada a ver, mas tem um modelo muito legal. Então, e que está à disposição, fazer benchmarks, correr atrás, isso que é importante. Claro, da noite para o dia ele não vai nascer, mas se eu hoje pegar meu telefone e começar a ligar para os meus clientes que são potenciais parceiros, a gente já deu o primeiro passo. Então, você quer revender meu produto? E às vezes já está revendendo. A questão não é nem que você quer revender, ele já está revendendo. Então chegar com esse cara e dizer assim, peraí, vamos conversar? Vamos entender melhor o que está acontecendo? Para eu poder trabalhar isso. Bacana.
Bom, muitíssimo obrigada. Eu acho que com certeza fica aquele gostinho de quero mais, de me conta mais sobre isso, Irã. Onde que a galera te acha nas redes sociais, se você está aberto a bater papo, enfim. Claro, claro. A minha arroba, né? Irandamin, eu vou soletrar para vocês. HIRAMDAMIN, né? E meu livro tá fazendo um jabá aqui, né? Por favor, quem onde é que a quiser galera ver meu acha o livro, livro? né? Customer Success, sucesso das empresas focadas em clientes, na Amazon, para quem procurar, e nas lojas físicas como Saraiva, Cultura, Curitiba, Catarinense, também está disponível. Bom, espero que vocês tenham entendido aí esse apanhado de parceria e fique aí com a gente para as próximas entrevistas que vão vir. Valeu.